Paz seja convosco. Que alegria poder cumprimentar a você, desejando que as ricas bênçãos de Deus estejam sendo profusamente derramadas sobre você e sobre a sua família. Bem-vindo ao programa Encontro com a Vida. O nosso desejo é que você conheça mais e mais da Palavra de Deus e do plano que Ele tem para a sua vida. É por isso que todos os dias, bem cedinho, a gente se encontra para juntos estudarmos a Bíblia. Estamos numa temporada sobre as parábolas de Jesus. Cada dia, uma parábola. E buscando compreender as lições espirituais que Jesus deseja ensinar para todos nós. Hoje, vamos estudar mais uma parábola contada por Jesus. Agora, amanhã, sexta-feira, toda sexta, aqui no programa Encontro com a Vida, é o dia do estudo bíblico. Toda sexta, vamos estudar um estudo bíblico. E olha aqui em minhas mãos, esse aqui é o guia que nós estamos seguindo todas as sextas-feiras. Amanhã teremos mais um tema desse guia. Seja bem-vindo ao nosso Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias nós preparamos um delicioso café da manhã para receber você. A gente fala café da manhã, né? Mas de fato não tem café aqui não. Inclusive, o Dr. Irazê, que está conosco essa semana, ainda ontem mencionou a respeito do uso de mascar folhas de coca, né, ou de adolescentes usando cafeína para poderem participar em festas, em baladas, etc. E essa cafeína levando à morte ou às vezes a danos muito prejudiciais. Bom, queria aproveitar e fazer um adendo à fala do nosso querido médico aqui, de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não recomenda nenhuma bebida à base de cafeína, inclusive o café, refrigerantes, nada disso. Qualquer bebida à base de cafeína trará prejuízo à sua saúde. E a gente quer que você tenha muita saúde e qualidade de vida. Doutor Irazê, obrigado por ter voltado ao programa hoje. E ele vai falar um pouquinho para nós hoje sobre como cuidar, né? Porque nós temos drogas legais que acabam sendo detectadas nos exames antidoping, e quem vai competir, o que deve se fazer para se prevenir. O atleta tem que ter o cuidado de saber com o seu médico, ou mesmo se ele faz automedicação. É muito comum entre os atletas praticantes de esporte, confederados, federados de clubes ou individuais mesmo, de fazerem uso por conta própria de alguns medicamentos. Já usei, o médico já me receitou uma vez, mas tenho competição amanhã, estou sentindo uma dor. Usa uma medicação que pode ser comprada muitas vezes com uma simples receita e alguns sem receita. Esses medicamentos vão aparecer no antidoping e são considerados. Existe uma tabela, uma lista grande de substâncias que são dopantes, né? Que causam doping e que aparecem nos exames antidoping e que vão desclassificar o atleta para aquela competição. Então, medicamentos muito simples, um antigripal, alguns analgésicos, um pouco mais potentes, né? Contém codeína, né? Contém morfina ou assemelhados à morfina, que são considerados doping. E são prescritos pelo médico como um bom medicamento para tirar a dor, suprimir a dor, e que o atleta muitas vezes toma por sua conta e vai competir 1 ou 2 dias depois, dependendo do metabolismo dessa substância, pode ser detectado até, às vezes, meses depois. Olha aí. É o caso do teste toxicológico que os motoristas têm que fazer. Às vezes até 6 meses após Ainda é detectado. A substância detectada. Substâncias mais pesadas, substâncias ilegais, logicamente, ficam nessa lista, né? Das de efeito mais prolongado no organismo e no metabolismo. Os pelos do nosso corpo ainda retêm resquícios dessas drogas. Que coisa, olha aí. Então são o cuidados, atleta tem que tomar cuidado. Praticante de atividade física que vai competir tem que tomar cuidado, porque mesmo medicações, medicamentos, drogas legais podem se tornar doping sem ele saber.
Ele deve consultar a tabela e deve saber, com o seu técnico, com a pessoa que dirige o esporte dele, saber que drogas ele pode ou não usar. Ok. Aí está um conselho para você, que é um praticante do esporte, né? Que é o que lida com isso profissionalmente, às vezes tem uma competição importante e pode ter o seu sonho aí visto por água abaixo se não tiver esse cuidado. A gente volta amanhã com o Dr. Irazê e vamos avançando nessa questão aí do cuidado com a nossa saúde. Vamos agora para o momento da oração intercessora com os nossos pastores. Muito obrigado, pastor Arilton, por mais orientações a respeito da saúde. Como é bom passarmos um tempo ao lado de Deus, de oração. Eu estou muito feliz de estar mais um dia com você. Um bom dia a você, a sua família, aos seus amigos. Agora estamos nessa quinta-feira e hoje nós temos mais um tema de oração. Eu sou o pastor Ivan Estina Filho, eu sou pastor na região da Palhoça e mais uma vez eu convido você que quiser nos acompanhar nos cultos. A nossa comunidade se reúne ali no Colégio Adventista da Palhoça, ali no auditório, é Auditório Novo Tempo. Você pode encontrar ali o colégio. As nossas reuniões sábado de manhã, 9 horas, domingo às 8 da noite, quarta-feira às 8 da noite. E você é muito bem-vindo com a sua família. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre o tema de oração de hoje, nós vamos ler alguns comentários e eu já peço a você que envie os seus comentários, envie os seus pedidos também. Todos os pedidos são lidos, nós oramos por todos esses pedidos. Talvez o seu pedido não será citado aqui, mas pode confiar que a oração está sendo feita por ele. E nós agradecemos você que tem mandado essas mensagens. Aqui eu quero ler a mensagem da Lúcia Santiago. E ela diz assim: bom dia, povo de Deus. Deus abençoe cada um nesse novo dia. Peço oração por salvação de todos de minha família, esposo e filhos. Peço oração por derramamento do Espírito Santo, por minha igreja e por todos os pastores. Muito bem, Lúcia. São grandes motivos para nós orarmos aqui. A Rose Morena, ela diz: bom dia a todos os irmãos. Que Deus nos conceda esse Espírito de Deus e do azeite de Deus também. Que legal. E aqui também a Ana Souza Pereira. Ela fala: temos que estar sempre vigiando para a volta de Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude para que estejamos sempre vigiando para a chegada do noivo. Muito legal o seu pedido, Ana. Deus seja louvado. E hoje, queridos, o nosso tema é dedicação. E o foco deste tema de dedicação é a dedicação da nossa vida, a dedicação do nosso corpo, a dedicação de tudo que nós temos e somos ao nosso Deus. E eu gostaria de compartilhar um texto com vocês. Paulo escrevendo aos Coríntios, aqui 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amados, nosso corpo é morada de Deus. Deus quer habitar na sua mente. O Deus Espírito Santo quer falar com você através da sua mente. Quando você cuida do seu corpo, quando você se alimenta daquilo que é eterno, não de prazeres dessa terra que corrompem a nossa mente fica muito mais limpa e aberta para que o Espírito Santo fale conosco. Esse texto não diz que você é um Deus, que cada um de nós somos deuses, não. Mas que Deus quer essa intimidade, habitar em nós, habitar na nossa mente, para mostrar-nos o caminho, para proteger os nossos pensamentos. E eu sei que você deseja que Deus habite na sua mente. Eu fico muito feliz em saber que você tem buscado a Deus, andado com Deus, que você realmente quer esse encontro com a vida. E eu lembro você, Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o encontro com a vida é um encontro com Jesus. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele preenche a sua vida. E isso é maravilhoso. O motivo de oração de hoje é esse: que você dedique a sua mente ao Senhor, que você entregue todos os seus dons a Ele,
que você utilize os dons que Ele concede a você para testemunho de Cristo na vida de outras pessoas. Então aproveite, compartilhe esse programa com os seus amigos, com os seus familiares, fale para as pessoas do impacto desse programa na tua vida. E com certeza muitas pessoas têm sido transformadas pela ação do Espírito Santo ao assistirem este programa aqui. Você é sempre muito bem-vindo. E hoje, aproveite esse momento de oração para dedicar a sua vida ao Senhor, para entregar a sua vida ao Senhor. Eu irei orar, eu irei me ajoelhar aqui. Talvez você não consiga fazer isso onde você está nos assistindo, mas fique tranquilo. Só me acompanhe nesta oração, mas tire um tempo hoje para conversar com Deus a respeito deste tema. Vamos orar neste momento. Amado Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia em que podemos orar e entregar a nossa vida a Ti. Hoje o tema da oração é dedicação. Nós dedicamos a nossa mente ao Senhor, ó Pai, e eu rogo que o Deus Espírito Santo ocupe a nossa mente. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento para compreendermos a Tua vontade e praticarmos. Que o Senhor também abençoe a nossa família, os nossos amigos e o restante desta semana. É isso que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Chegou agora o momento de podermos juntos estudar a Bíblia. Aqui no programa estamos estudando a cada dia uma parábola contada por Jesus. Agora, todas as sextas, amanhã, é dia de estudarmos a Bíblia com um curso bíblico. E agora estamos usando esse guia aqui, Ensinos de Jesus. Se você quiser aprender mais a respeito do ensino de Cristo, você pode solicitar esse guia impresso, você que é morador de Santa Catarina, e nós vamos entregá-lo em sua casa. É muito simples, basta você acessar o nosso site, ensinosdejesus.tv, e ali preencher um formulário. A equipe do programa vai levar até a sua casa. Ou então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 48 3281 3075. Nesse número, você diga: oi, quero o estudo bíblico. Nós vamos mandar um link para você, você preencha aí os dados postais e esse guia será entregue pela nossa equipe aí na sua casa, tá bem? Eu quero aproveitar e fazer mais 2 convites. O primeiro deles é que todos os sábados às 9 da manhã nós nos reunimos no Espaço Novo Tempo aqui em Santa Catarina para estudarmos mais da Palavra de Deus e você é o nosso convidado. Ao longo do programa eu vou colocar vários endereços para você aqui. Você escolhe o endereço mais perto da sua casa e venha nos visitar sábado às 9 da manhã. E você que mora na Grande Florianópolis, o convite é ultra mega especial. Todos os domingos, 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista da Beira-Mar São José. A nossa igreja foi inaugurada agora para receber você e a sua família. Nosso endereço? Rua Joaquim Vaz, 1506. Anotou aí? Rua Joaquim Vaz, 1506. Todos os domingos, 8 da noite, estamos lá esperando você e a sua família para estudarmos a Bíblia. Nós teremos ali classes especiais para as crianças, dividido por faixas etárias, e todos os adultos vão estar na nave da igreja, onde eu estarei, apresentando mais um tema dos ensinos de Jesus. Tá bem? Você está convidado. Domingo que vem, 8 da noite, eu espero você lá para esse estudo. E aí, pegou já a sua Bíblia? Vamos então conhecer mais uma parábola contada por Jesus? Qual será a parábola de hoje? Nessa sequência da série Parábolas de Jesus, vamos estudar Diante do Juiz, Lucas capítulo 12. Mas antes de nós começarmos o estudo, como é o nosso hábito aqui, nós vamos orar. Ora comigo? Pai Celeste, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez, tendo a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo que esteja em nosso meio. O Senhor prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Agora eu quero me unir a milhares de pessoas que estão conectadas agora, estudando a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos guie a todos
e que nós possamos agora, com a tua ajuda, compreender as lições espirituais que o Senhor deseja hoje nos ensinar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao nosso tema de hoje, Lucas capítulo 12, versos 54 em diante. Acompanha comigo. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Jesus contou várias parábolas, mas esta aqui é uma das mais desafiantes que nós temos para entender. Jesus fala a respeito de dois momentos, de dois estados da natureza. Ele começa dizendo a respeito das nuvens que surgem no poente. E estas nuvens como um sinal de chuva. Depois Jesus fala a respeito do vento sul, que chega, sinal de que haverá calor. Depois Jesus diz para os seus ouvintes: hipócritas, vocês conhecem os sinais da terra e do céu, mas não conhecem os sinais do reino espiritual. Não conhecem o momento em que nós estamos vivendo. Por trás de cada parábola contada por Jesus, há um ensino muito especial a ser apreendido, a ser compreendido. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A primeira coisa é que Jesus lidava com todas as pessoas com muito amor, com muito carinho. Mas por várias vezes ele chamou as pessoas de hipócritas. Bom, esse sentido você conhece muito bem. Hipócrita é uma pessoa que parece uma coisa e é outra. É uma pessoa que não tem coerência na sua vida. Ao Jesus referir-se a essas pessoas como hipócritas, Jesus não queria machucá-las, não queria ferir seus sentimentos, não queria ser deselegante, mas Jesus queria chamar a atenção dessas pessoas por uma grande necessidade. Jesus queria ajudá-las. Assim era Cristo. Jesus nunca pronunciou uma única palavra, senão para ajudar as pessoas em suas lutas e em seus dilemas. Jesus nunca machucou ninguém, mas ele buscava sempre ajudar as pessoas. Eu queria que você voltasse um pouquinho a esse texto comigo para entender melhor as palavras de Jesus. Jesus declarou que eles conheciam muito bem os sinais no céu e na terra. Ele falou da nuvem no poente e ele também falou do vento sul que anuncia que haverá calor. Entretanto, não sabeis discernir esta época. Jesus veio a esse mundo como Filho de Deus encarnado. Jesus veio como cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E mesmo sendo grande número de profecias, mesmo sendo largo ou longo o espaço de tempo, as pessoas não estavam prontas para recebê-lo. Por quê? Porque eles não discerniram o tempo em que eles estavam vivendo. É essa crítica que Jesus faz aos seus ouvintes. Vocês não conseguem discernir o tempo em que estamos vivendo, a época em que nós estamos vivendo. Vocês não conseguem discernir. Eu pergunto para você hoje, você consegue também discernir o tempo em que hoje estamos vivendo? Pastor, estamos vivendo o ano 2023. Não estou falando disso. Eu estou falando dos momentos que estamos vivendo à luz da Bíblia. Porque essa história humana, ela tem um dia marcado para terminar. Diferente do que alguns pensam, que o ser humano acaba e o planeta continua aí, não. A história humana tem um dia marcado para ser fechada,
ser concluída. Eu estou falando da volta de Jesus a essa terra. Sim, a volta de Cristo a esse mundo será o mais glorioso acontecimento da história humana. Jesus voltará com todos os anjos em glória e majestade para retribuir a cada ser humano segundo o bem ou mal que fez por meio do corpo. É o que nós aprendemos em 2 Coríntios, lá no capítulo 5, verso 10. Isso quer dizer que eu e você precisamos nos preparar para a volta do Senhor. Agora, para estarmos prontos para esse dia, nós precisamos discernir a época em que nós estamos vivendo. E para nos alertar a respeito da brevidade da volta de Cristo, foram deixados na profecia sinais. Cada advertência, cada profecia é um sinal que nos é dado que o fim se aproxima. Alguém comparou estas profecias, os acontecimentos proféticos, como placas indicativas à beira da estrada. Você já fez uma viagem longa de carro? E às vezes você saiu de sua casa para esse destino, talvez mais de 1000 quilômetros, e você então, depois de viajar várias horas, aí começa a ver as placas, né? A cidade que você vai. Uma vez eu fui para Salvador, na Bahia, e eu viajei mais de 1.200 quilômetros desde Vitória até Salvador, e eu vi ali as placas, e quando comecei a ler as placas, Salvador, 100 quilômetros, eu disse, olha, pouco mais de 1 hora vamos chegar. Daqui a pouquinho, Salvador, 80 quilômetros, Salvador, 30 quilômetros, ou seja, as placas elas vão nos mostrando que nós estamos chegando no nosso destino. Como placas à beira da estrada, assim são esses acontecimentos proféticos. E Jesus nos falou numa profecia, quando virdes esses sinais, sabei que a vossa redenção se aproxima. Bons sinais você tem acompanhado. Jesus falou sobre guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos. Isso tudo já está acontecendo. São sinais que Jesus se aproxima. Olha a maldade no coração humano, a que ponto chegou. Todos os dias vemos histórias terríveis de homicídios, de assassinatos, suicídios. Quanta coisa ruim tem acontecido em nosso mundo. São sinais que indicam que Jesus se aproxima. E Jesus criticou as pessoas nos seus dias porque eles não sabiam discernir a época em que eles estavam vivendo. Nós precisamos entender que estamos vivendo nos dias finais da história desse mundo. Aí Jesus continuou, e por que julgais também ou não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares do adversário no caminho. O que significa isso? Se você tem alguma coisa pendente com alguém, resolva. Converse com a pessoa antes que você vá ao juiz, porque se você for ao juiz, pode ser que ele te condene e te entregue ao meirinho, e o meirinho é aquele responsável por colocar a pessoa na prisão. Jesus está dizendo que você pode evitar uma coisa muito maior se você conseguir discernir o tempo em que você está vivendo e se você buscar resolver as questões e não procrastinar, não deixar para amanhã, não deixar para depois. Aí Jesus apela então à razão dessas pessoas e diz assim para elas, vocês conhecem muito bem quando se levanta uma nuvem lá no poente. E todos sabem que essa nuvem vai se aproximar e ela é sinal de chuva. E não é isso que às vezes acontece hoje também? De repente o tempo escurece, o tempo muda, daqui a pouco começam os ventos frios e a chuva. Jesus falou, vocês sabem discernir os sinais no céu. Depois Jesus falou assim, vocês também sabem quando começa um vento vindo do sul. Esses fortes ventos vindos do sul, eles indicam que um calor se aproxima, uma pressão atmosférica, eles também conseguiam ver isso. Agora, vocês sabem discernir sinais no céu, sinais na terra, mas vocês não sabem discernir a época que estamos vivendo, os sinais do Filho do Homem? Então Cristo chama a atenção para esses eventos e diz, se você não proceder assim, se você não conversar, você pode ser levado ao juiz, o juiz pode te entregar ao meirinho, o meirinho pode te colocar na prisão e você não sairá até que você pague tudo o que você deve.
O que significa pagar o que nós devemos? O que nós devemos? A palavra de Deus ensina que o salário do pecado é a morte. Nós devemos porque nós somos pecadores, porque nós somos fracos, falhos e maus. Nós devemos. Somos culpados diante do juízo divino. E só há uma forma de não irmos para a cadeia, de não sermos condenados. É nós conversarmos, ajustarmos a questão. E para esse auxílio, nós temos um advogado. João, o discípulo do amor, escreveu em 1 João, capítulo 2, verso 1, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. Todas as vezes que você buscar esse advogado, você será bem atendido. Jesus morreu para ser o nosso advogado. Ele ressuscitou, foi assunto aos céus e à direita do Pai, Ele intercede hoje por todos nós. Cristo quer ser o seu advogado. Só Ele pode interceder para que você não tenha que pagar o preço dos erros que você comete, dos pecados que te separam de Deus. Só Cristo pode te ajudar. Agora, para isso, Ele precisa ser o nosso advogado. E é hoje que Jesus está disponível para nos ajudar, para interceder por todos nós. Nós não podemos procrastinar a decisão de tê-lo como nosso advogado. Nunca esqueço de uma ilustração que li certa vez, falando a respeito de um advogado que intercedeu por um jovem. Ele havia cometido um delito, mas esse advogado, com toda a sua eficiência, sabedoria, conhecimento da lei, intercedeu por esse jovem e ele foi liberto daquela condenação. O tempo passou, esse jovem voltou a cometer outros crimes e finalmente foi preso e levado diante de um tribunal. Quando ele chegou no tribunal e se aproximou o juiz, ele sabia que ele conhecia esse juiz de algum local. E enquanto o juiz estava em andamento, ele tentava se lembrar de onde conhecia esse juiz e em dado momento ele lembrou-se. Aquele juiz era o mesmo advogado que o havia auxiliado tempos atrás e o liberto da prisão. Então ele, apelando a esse sentimento, disse para o juiz: me lembrei do Senhor, o Senhor um dia foi o meu advogado, o Senhor já me livrou da cadeia, me livre mais uma vez. E as duras palavras daquele juiz foram: naquele dia eu era o seu advogado, hoje eu sou o seu juiz. Naquele dia eu podia interceder por você, hoje a minha função é, com base na lei, te condenar. Se Cristo não for hoje o nosso advogado, em breve Ele será juiz. Ele virá julgar o mundo com justiça. E a menos que nós tenhamos um advogado como Cristo, não haverá qualquer forma de escapar, porque nós somos pecadores. E o nosso pecado nos levará à morte, a menos que alguém pague esse preço. E Cristo foi aquele que pagou o preço do nosso pecado. Ao morrer na cruz do Calvário, Ele sofreu a morte que nos cabia para que nós recebêssemos a vida que a Ele pertencia. Graças à sua morte na cruz, nós podemos hoje ter vida e vida eterna. Graças ao sacrifício que Ele fez por todos nós, hoje Ele pode nos ofertar a salvação e a vida eterna. Mas eu e você precisamos acreditar nessa salvação. Precisamos confiar nele. Precisamos buscar a direção dele. E se não fizermos agora, enquanto podemos tê-lo como nosso advogado, em breve ele se tornará juiz. E quando ele vier julgar, desprovidos do advogado divino, nós estaremos eternamente condenados. E aí? A pergunta que eu faço hoje para você é: qual será a sua decisão? O que você vai fazer? Se nós sabemos discernir o tempo em que nós estamos vivendo, nós então chegamos à conclusão de que Jesus está às portas. Logo, logo Ele voltará. E eu e você precisamos fazer o devido preparo para recebê-lo em glória e majestade. O que vai fazer você hoje?
vai entregar sua vida a Cristo, vai permitir que Ele ajude você nas suas demandas, vai confiar nele como o divino advogado, que tem todo o poder no céu e na terra para te salvar, para te absolver? Deseja você permitir que Cristo seja o seu advogado? A boa notícia é que Jesus nunca perdeu uma causa. A outra boa notícia é que Jesus, o Filho de Deus, é filho do juiz. E certamente o juiz não vai querer condenar o cliente de seu filho. Jesus e o Pai desejam absolver você, porque Ele já pagou na cruz o preço do nosso pecado. Agora tudo foi preparado, tudo foi feito para que você tivesse acesso a essa salvação. Mas a menos que você diga sim, nada poderá acontecer. Por isso que eu espero que hoje você abra o seu coração a Cristo e entregue sua vida a Ele. Ora comigo agora. Pai Celeste, muito obrigado porque em Cristo toda a provisão foi feita para que nós vivêssemos eternamente. Nos colocamos em Tuas bondosas mãos mais uma vez, suplicando que o Senhor interceda por nós, que o Senhor nos salve e que no grande dia da Tua volta nós possamos ir para os céus morar contigo. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.